Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. Entre Moreno e Freire, Maria Alícia e o psicodrama pedagógico. Em sua obra Psicodrama Pedagógico, editada em português, a pedagoga argentina Maria Alícia Romanha conta que, em 1963, se inscreveu no primeiro seminário de formação para psicodramatistas da recém-constituída Associação Argentina de Psicodrama e Psicoterapia de Grupo. Essa formação era específica para aplicação em psicoterapia, por isso via a necessidade de começar a construir um arcabouço adequado para a aplicação na educação, observa, sobre o curso de 3 anos que lhe garantiu o título de psicodramatista. Depois de anos de dificuldades com demonstrações para colegas educadores sobre as possibilidades de aplicação das técnicas psicodramáticas na educação, entre 1966 e 1968, Romanha considera que a realização do 4º Congresso Internacional de Psicodrama, em agosto de 1969 em Buenos Aires, marca a apresentação oficial do psicodrama pedagógico. Ela também comenta que, após se afastar da linha de formação da Associação Argentina, retomou a formação de educadores em São Paulo em 1971, acrescentando: no fim daquele ano, o curso de psicodrama pedagógico que ministrava já estava suficientemente difundido, o que nos permitiu estabelecer, com uma ex-aluna paulista, Marisa Nogueira Grebe, a primeira escola de psicodrama pedagógico de que se tem notícia, a Role Playing, Pesquisa e Aplicação. Essas referências são importantes porque registram, por um lado, os primeiros passos em direção a uma maior autonomia da ação psicodramática com objetivos não terapêuticos na América Latina, e, por outro, os esforços de conceituar o psicodrama numa linha diferente daquela que tinha sido adotada pelo grupo de profissionais médicos da Argentina e do Brasil. A propósito, em seu último livro, Pedagogia Psicodramática e Educación Consciente, Romanha explica como chegou ao insight que lhe permitiu compor o que mais tarde chamou de Método Educacional Psicodramático. Já tinha observado no trabalho dos nossos professores que a estrutura das cenas propostas nem sempre era a mesma. Em alguns casos, os diretores propunham reproduções realistas de situações já vividas. Em outros casos, pediam que se mostrasse simbolicamente como algo era sentido e, em outros, solicitava-se uma construção imaginária. A partir daí, Romanha passou a associar cada uma das possibilidades de realização, real, simbólica ou da fantasia, com um tipo próprio ou específico do que seria representado, isto é, a realização real com situações vividas, coisas ou objetos parcial ou totalmente conhecidos, a simbólica com sentimentos, expectativas, sensações e afins, e a da fantasia, com situações temidas, sonhos, ideias e projetos imaginados. Além disso, a pedagoga argentina começa a estabelecer uma correlação entre cada tipo de realização e um nível de compreensão lógica, atribuindo ao primeiro, real, o nível conceito analítico, ao segundo, simbólico, o conceito sintético, e ao terceiro, da fantasia, o nível de generalização. Em relação às resistências ao chamado psicodrama pedagógico no Brasil, o que Romanha revela sobre os primeiros tempos é que, apesar da criação das 2 primeiras entidades psicodramáticas brasileiras, fato ocorrido em dezembro de 1970, nenhuma delas incluía o psicodrama pedagógico em seus propósitos de formação psicodramática de profissionais. É o que explica, segundo ela, a criação da escola Role Playing em 1971. A evolução de sua prática e de suas reflexões no Brasil e na Argentina a levam, no final dos anos 1900, à formulação de uma pedagogia do drama. Romanha decide, então, acrescentar 2 outros pensadores à teoria psicodramática de Moreno, reconhecendo assim mais um ponto de encontro entre Moreno e Freire. A ampliação da base de sustentação veio como resultado da articulação das ideias evolutivas de Vygotsky e da valorização por ele atribuída ao simbólico. Também incorporei o rico universo de Paulo Freire em relação à necessidade de reflexão sobre a ação, praxis, sobre o componente ético no papel do educador e sobre a evolução da consciência.
Por fim, Romanha formula uma pedagogia psicodramática procurando abarcar todos os momentos anteriores e argumentando que, existindo tal amplitude, o educador pode resolver praticamente todas as demandas, criando as respostas sem contradizer os princípios morenianos que lhe deram origem. Esse comentário de Romanha é oportuno porque as contribuições de Moreno nem sempre foram consideradas nas modificações do método por ele elaborado. Um exemplo claro desse tipo de omissão pode ser encontrado, por exemplo, em Psicopedagogia em Psicodrama, da psicopedagoga argentina Alicia Fernandes. Em suas 272 páginas, várias citações incluem André Green, Didier Anzot, Eduardo Pavlovsky, Freud, Goethe, Jacques Derrida, Lacan, Sêneca, Humberto Eco e Winnicott, entre outros, mas o nome de Moreno não é mencionado uma vez sequer. O que Romanha não registra em seus trabalhos sobre psicodrama pedagógico são as contribuições do próprio Moreno sobre essa modalidade psicodramática, provavelmente pela falta de acesso à documentação específica do psiquiatra sobre o assunto. A pedagoga argentina não cita, por exemplo, nem o terceiro e último volume de Psicodrama, dedicado à terapia da ação e princípios de sua prática, e produzido por Moreno em colaboração com Zerca, nem o livro organizado por Robert Haas sobre psicodrama e sociodrama na educação norte-americana, no qual Moreno e outros expõem suas ideias e práticas sobre o psicodrama aplicado aos diversos níveis do setor educacional. Já nessa publicação de 1949, a definição de psicodrama no glossário de termos terminava com a afirmação de que o psicodrama pode ser exploratório, diagnóstico, educacional, sociológico e psiquiátrico em sua aplicação. De fato, a referência a psicodrama didático e dramatização aparece em 1965 em artigo assinado por Zerca na revista Group Psychotherapy e, a seguir, no livro da dupla Moreno e Zerca T. Moreno. É importante notar que a primeira referência que ela faz naquele texto, Normas Psicodramáticas, Técnicas e Métodos Auxiliares, se refere a um capítulo sobre psicodrama escrito por Moreno e publicado em 1959 no livro Manual Norte-Americano de Psiquiatria, no qual Moreno já menciona especificamente o psicodrama didático. Na realidade, quase 20 anos antes de o artigo de Zerca ser publicado na revista Group Psychotherapy, Moreno já havia incluído na primeira edição de seu livro sobre o método, em 1946, a seção Psicodrama na Educação, insistindo que o psicodrama deve começar com a criança e que toda a escola primária, escola secundária e faculdade deveriam ter um palco de psicodrama como laboratório de orientação para seus problemas cotidianos. Além disso, comentava, o estabelecimento de unidades psicodramáticas nas instituições educacionais não é apenas viável, mas imperativo neste momento, argumentando que a crise global, a qual toda a nação está sujeita, afeta a geração mais jovem mais seriamente do que qualquer outro setor da nação.